antes da pré-candidatura dele para o Senado no Estado do Paraná, eu estou entendendo que essas despesas devem ser computadas, porque elas tiveram impacto aqui no Estado do Paraná. Essa é uma das distinções. O primeiro item da fundamentação do voto, START, irá delimitar quais serviços beneficiaram eleitoralmente os investigados para a campanha no Estado do Paraná e estabelecerá o valor em dinheiro que foi despendido na pré-campanha. Para auxiliar na compreensão aqui, elaborou uma planilha dividida pelos tipos de despesas, elaborou-se uma planilha dividida pelos tipos de despesas, as empresas prestadoras dos serviços, as datas em que se deram as atividades, o valor alegado e o valor efetivamente comprovado. No campo das observações, há uma síntese dos motivos que justificam a exclusão ou a inclusão como gasto comprovado. Então, aqui, senhor presidente, demais pares, o próximo capítulo aqui do voto, que eu não vou ler, ele justamente busca esmiuçar a questão dos gastos, que eu reputo que é uma questão relevantíssima, né, nesse caso, porque nós estamos tratando aqui realmente de abuso do poder econômico. Então, quando se fala em abuso do poder econômico, deve ficar demonstrado nos autos que houve aqui um aporte financeiro gigantesco e desproporcional à pré-candidatura do investigado Sérgio Moro. Eu faço toda essa análise aqui, na verdade, o tópico mais longo do voto é justamente fazer essa análise, porque realmente, no meu entender, é o que se deve ser feito aqui, até em coerência com aquilo que eu disse no início do voto, de que o voto, a fundamentação deve se lastrear nos documentos e nas provas que são efetivamente produzidas nos autos. Então, foi feito todo um apanhado, despesa por despesa. Em conclusão, senhor presidente, são muito longos. Eu posso fazer um resumo, então. Assim... Então, assim, em relação ao relator, o que houve de divergência, que embora exista essa divergência, ao final, eu não cheguei em conclusão diversa do que o relator em relação ao abuso do poder econômico, que eu também concluí que inexistiu abuso do poder econômico. Então, por esse critério que eu adotei, uma das diferenças entre o voto do relator e o meu, justamente se trata dos gastos que foram no lançamento da pré-campanha do então pré-candidato Sérgio Moro no Podemos, em novembro de 2021, em São Paulo. Se eu não me engano, esses gastos ascenderam ao montante de R$145 mil, e eu entendi que esse evento de filiação, devido à magnitude que ele tomou, devido a toda a sua dimensão para o Brasil inteiro, ele certamente afetou o eleitorado aqui no Paraná. Então, ele impactou aqui a eleição para o Senado no Estado do Paraná. E esse gasto eu considerei como... devendo ser considerado aqui para efeitos de avaliação do abuso do poder econômico ou não. No entanto, por exemplo, viagens no interior do Estado de São Paulo. Eu entendi que essas viagens no interior do Estado de São Paulo, elas não repercutiram aqui para a eleição do Estado do Paraná. Faço aqui até, rebato aqui, conversamos agora há pouco, doutor Bruno e doutor Pettinini aqui. A arguição é a seguinte... mas hoje, com as mídias sociais, todo e qualquer evento, ele repercute. Mas eu indago, se eu fizer uma live dentro da minha residência, isso não repercute também nas mídias sociais? Isso repercute também. Então, eu entendo que esses atos que foram isolados em outros estados e cujas despesas foram pagas aqui pelo partido, eles não devem ser considerados para efeitos de avaliação do abuso do poder econômico para o cargo aqui do investigado ao Senado do Estado do Paraná. Ele não impactou eleitoralmente aqui no Estado do Paraná. Aqui, eu repito, não se trata da potencialidade lesiva, se trata da vulneração ao bem jurídico tutelado pela Constituição Federal. Existe uma diferença aqui que eu entendo assim. Por quê? Porque
o bem jurídico tutelado pela Constituição Federal é a legitimidade do pleito e a isonomia entre os candidatos. Então, se um gasto ele não afeta essa legitimidade do pleito e nem a isonomia aqui no Paraná, eu entendo que não pode ser considerado para efeitos de abuso do poder econômico. Aqui, senhor presidente, as questões mais controversas que seriam, realmente tenho a questão da despesa em relação a D7, que a desembargadora também tocou nesse assunto hoje. Eu também, respeitosamente, nesse ponto aqui, houve uma cobrança de R$2 milhões, né, em relação a esse contrato, e eu digo o seguinte: no caso, o investigante juntou peças da ação munitória, né, e em relação a esse contrato, houve uma ação munitória ajuizada no Estado de São Paulo. E consta o contrato firmado entre a empresa D7, Produções Cinematográficas, e o partido Podemos. O objeto do contrato não faz menção à pré-candidatura do investigado Sérgio Moro. De fato, não se pode, assim, tomar como prova ainda a simples menção feita por terceiros na ação monitória de que os serviços seriam destinados ao investigado, quando o ajuste contratual nada dispõe nesse sentido e a demanda não foi ajuizada contra o investigado. Trata-se de versão unilateral produzida por terceiros e não ratificada nestes autos. Então, em relação a esse gasto, que ele é substancial, eu estou afastando. Em relação também ao outro que foi citado aqui, que é da SP, ao final também eu entendo aqui que a prova que foi juntada nos autos foi muito frágil. Contrato da empresa 2002 Comunicação SP Limitada, né? Então, assim, o contrato definitivo de 14.800.000 se refere à prestação de serviços da comunicação nas eleições de 2022 à presidência da República, cargo para o qual o investigado não concorreu, devendo a cobrança de eventual multa contratual ser resolvida pelo Podemos Nacional com a referida empresa. Ou seja, não foram prestados serviços. Essa despesa aqui, ela realmente não deve ser considerada. Outra despesa controversa são os honorários advocatícios. Também, nessa situação aqui, eu fundamento, um longo fundamento aqui também, em relação aos gastos, e concluo que eles não devem ser considerados, já na esteira do que o relator fundamentou no seu voto. Nesse ponto aqui, eu adiro também ao voto do relator. E eu ainda acrescento mais um argumento em relação aos gastos de honorários advocatícios. No recurso ordinário, né, número 060-1616-19-2018, que se trata justamente do recurso ordinário tão invocado aqui nos autos da ex-senadora Selma Arruda, naqueles autos foram desconsiderados por não representarem ganhos de caráter eleitoral. Então, nós temos um precedente desse caso aqui. Por quê? Porque o relator lá, o ministro Og Fernandes, existiam gastos com advogados naqueles autos, a soma totalizavam R$92 mil, e o relator expressamente excluiu esses gastos do cômputo total dos valores que foram aferidos para avaliação da existência ou não do abuso do poder econômico. Então, pelo exposto também, os gastos com honorários advocatícios, por expressa previsão legal e pela ausência de conotação eleitoral, não devem ser considerados para os cálculos de gastos de pré-campanha dos investigados. E assim, senhor presidente, ao final desse tópico aqui, que eu procurei resumir aqui, em conclusão, devem ser considerados, na análise de eventual abuso de poder econômico, os gastos efetivados na pré-campanha dos investigados no total de R$ 714.422,83, porque tipicamente eleitorais e por reverterem em ganhos políticos ao investigado Sérgio Moro na campanha para o Senado no estado do Paraná. Essa é a minha conclusão em relação aos gastos. Passo aqui, então, agora a enfrentar os ilícitos eleitorais que são imputados aos investigados. Eu inicio aqui pelos ilícitos que até o momento não existe controvérsia sobre eles, porque
Mesmo no voto divergente do Dr. Saad, ele reconhece que esses ilícitos não ficaram caracterizados, que são justamente a captação ilícita de recursos, né, do artigo 30A da Lei das Eleições, a corrupção eleitoral, o abuso dos meios de comunicação e a propaganda antecipada. Então, assim, dos ilícitos de captação ilícita, eu digo o seguinte: o objetivo precípuo do artigo é sancionar a conduta de captar ou gastar ilicitamente recursos durante a campanha. A regra visa fazer com que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e transparente, dentro dos parâmetros legais. Analisando-se o conjunto probatório colacionado nos presentes autos, constata-se que não houve aporte ilegal de recursos nas contas eleitorais dos investigados e todas as verbas utilizadas para custear os gastos pré-eleitorais transitaram regularmente pelas contas dos partidos políticos que arcaram com o pagamento dos serviços da pré-campanha. Os gastos sindicados nesses autos foram apresentados pelos partidos União Brasil, né, Diretório Estadual do Paraná, pelo Partido Podemos e pela Fundação Trabalhista Nacional. Não há, assim, comprovação nos autos de que na campanha dos investigados houve a utilização de recursos oriundos de fontes vedadas ou de origem não identificada. Não há falar-se ainda em vedação na aplicação de recursos partidários para o custeio de despesas de pré-campanha, na medida em que o artigo 36A da Lei das Eleições estabeleceu diversas hipóteses de propaganda eleitoral antecipada. Aqui eu enfrento também uma questão que foi bastante frisada pelos advogados dos investigantes. Os investigantes aduzem ter existido a triangulação de recursos financeiros através da contratação de pessoas jurídicas titularizadas por pessoas ligadas aos investigados pelos partidos políticos Podemos e União por valores elevados, possibilitando posterior reinvestimento da pecúnia na campanha eleitoral, fatos esses que configurariam o ilícito de caixa 2 e corrupção eleitoral, tipificada no artigo 299 do Código Eleitoral. Aqui eu digo o seguinte: a imputação, porém, não merece acolhida. Não foram produzidos elementos de prova de que os serviços deixaram de ser prestados, ou seja, todos os serviços advocatícios que foram contratados por esse contrato aqui de R$1 milhão, eles não, ao que tudo indica nos autos aqui, foi comprovado que eles foram prestados. Não existem sequer indícios de que os valores pagos aos escritórios reverteram para o adimplemento de serviços da pré-campanha do investigado Sérgio Moro. Pela simples disparidade de valores pagos a escritórios diferentes, não se pode inferir que houve a triangulação de recursos. A argumentação, na verdade, se resume a fazer uma comparação entre os honorários de dois escritórios e daí extrair a conclusão de que teria havido a malversação dos valores em favor da campanha do investigado Sérgio Moro. E aqui eu cito uma jurisprudência do TSE, no sentido de que imprescindível para a configuração do abuso de poder, prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Por isso aqui, senhor presidente, eu afasto, como fizeram todos os que me antecederam, a imputação do artigo 30A das eleições. Do uso indevido dos meios de comunicação social, essa é uma outra imputação. Também adiro integralmente ao voto do relator, aqui também não há divergência com os votos que me antecederam. Então eu passo adiante, mas no voto eu fundamento aqui também, fundamento detalhadamente o porquê eu entendo da inexistência do uso indevido dos meios de comunicação social. Da propaganda antecipada também adiro ao voto do relator, porque também igualmente não existe divergência. Passo aqui as considerações finais sobre esse tópico aqui em relação aos ilícitos que eu citei. Como se observa da análise das imputações referentes aos ilícitos de captação ou gasto ilícito de recursos, corrupção eleitoral e abuso do poder nos meios de comunicação, as condutas e atividades de pré-campanha dos investigados não se amoldaram às hipóteses de incidência dessas espécies de ilícitos eleitorais.
Os atos de pré-campanha dos representados, portanto, não se encontram maculados por qualquer ilegalidade intrínseca, porquanto observaram a legislação pertinente quanto à arrecadação e gastos eleitorais e quanto à propaganda eleitoral, não se configurando ainda a corrupção eleitoral ou abuso de poder nos meios de comunicação. Reside nesse aspecto, aqui eu faço gostaria de frisar, reside nesse aspecto um dos diferenciais entre as espécies fática, entre a espécie fática delineada nestes autos e o caso estampado no recurso, que acabou por cassar o mandato da senadora Selma Arruda. Aqui é uma questão interessante, porque muito se faz a comparação entre os dois recursos. Na minha ótica, o que tem de ponto em comum entre os dois recursos se trata tão somente da imputação de abuso de poder econômico na fase da pré-campanha. Esse é o ponto em comum. No mais, os casos diferem e uma dessas diferenças é essa que eu vou mencionar aqui. Naqueles autos, ficou patente o pagamento de despesas realizadas à margem da contabilidade da campanha, qualificando o ato como Caixa 2. Aqui eu cito o voto condutor daquele acordo, em que ele diz o seguinte, apenas para resumir. Dessa forma, os ilícitos identificados são expressivos e se amoldam ao disposto no artigo 30A da Lei 9.504/97, Lei das Eleições. Então, naqueles autos, ficou patente a existência de Caixa 2. A distinção entre os casos se faz necessária para demonstrar a diferença de gravidade das condutas perpetradas naqueles autos e as condutas dos investigados aqui apontadas. A obrigatoriedade legal de manutenção de recursos financeiros escriturados objetiva tutelar o princípio da moralidade das disputas na perspectiva da lisura das eleições, buscando coibir precipuamente condutas à margem da fiscalização da Justiça Eleitoral, pautadas pela má-fé dos candidatos, notadamente a prática do chamado Caixa 2. Cuida-se de comportamento tão gravoso, o Caixa 2, que a jurisprudência do TSE inadmite a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a aplicação automática de sanções. Nesses termos, portanto, impossível se comparar a gravidade dos atos praticados naqueles autos com o presente caso. Resta, assim, analisar a questão sob o ponto de vista do abuso do poder econômico. Passo, então, aqui ao penúltimo capítulo, que se trata do abuso do poder econômico. O objeto de controvérsia principal destes autos reside nos dispêndios com os atos de pré-campanha política dos investigados que, em síntese, segundo os investigantes, teriam ascendido a cifras gigantescas, comprometendo, assim, a lisura e igualdade do processo eleitoral, caracterizando o abuso do poder econômico e, por consequência, a cassação do mandato. Embora se reconheça que as atividades dos chamados pré-candidatos e as ações dos partidos no período anterior à campanha careçam de um regramento legislativo mais detalhado, facilitando a fiscalização tanto da Justiça Eleitoral como dos partidos e o público em geral, é pacífico na jurisprudência que ações abusivas podem ser coibidas ou apenadas com o ajuizamento da ação própria, que se trata aqui do juizamento da AIGE. Para a procedência do pedido deduzido na AIGE, imprescindível a caracterização de uma das hipóteses de cabimento, no caso aqui interessa o abuso de poder econômico, além da demonstração de que os atos reputados de abusivos violem o bem jurídico tutelado, isto é, teve potencialidade na influência da lisura do pleito. Este último requisito deriva do contido no artigo 22, inciso 16 da Lei das Eleições, quando alude à gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Nessa linha de intelecção, o que importa realmente é a existência objetiva dos eventos abusivos, a gravidade deles e a prova de sua potencial lesividade à integridade, normalidade e legitimidade do processo eleitoral, bens jurídicos constitucionais que a referida norma almeja proteger. Por certo, tratando-se de abuso de poder econômico, os valores dos gastos com a pré-campanha consistem em um dos vetores para se aferir à ocorrência do ilícito.
Conforme exposto ao longo da análise individualizada das despesas, tem-se comprovado que os investigados realizaram na pré-campanha gastos reputados como tipicamente eleitorais no montante de R$ 714.422,83, que devem ser avaliados à luz do abuso do poder econômico. Aqui eu passo a fazer o cotejo aqui com a campanha do investigado Sérgio Moro, com a campanha de dois concorrentes para o pleito do Senado Federal, o Paulo Martins e Álvaro Dias, e faço, então, esse cotejo entre aquilo que realmente eu aferi como gasto da pré-candidatura e aquilo que foi gasto na candidatura. Da prestação de contas do investigado Sérgio Moro, extrai-se que o total de despesas realizadas foi no importe de R$ 5.103.495,12. Sérgio Moro foi eleito com 1.953.188 votos. Paulo Martins foi o segundo colocado com 1.697.962 votos. Em terceiro lugar, Álvaro Dias, que recebeu 1.396.089 votos. O total de despesas registradas pelo segundo colocado, Paulo Martins, foi de R$ 3.666.922,57. E pelo terceiro concorrente, Álvaro Dias, foi de R$ 5.039.451,50. No estado do Paraná, o limite de gastos para candidatos ao cargo de senador nas eleições de 2022 foi de R$ 4.447.201,54. Eu falei todos esses números aqui, agora eu digo o porquê de ter registrado todos esses números. Do que se observa acima, constata-se que os gastos em pré-campanha do investigado atingem o percentual de aproximadamente 14% dos gastos efetivamente contratados e realizados no período de sua própria campanha. Com relação ao segundo colocado, os gastos da pré-campanha, do Sérgio Moro com o segundo colocado representam 19,5%. E do terceiro colocado, Sérgio Moro, Álvaro Dias, representam gastos de pré-campanha em relação aos gastos de campanha do senador do Álvaro Dias, 14,17%. Com relação ao limite de gastos ao cargo de Senado no Paraná, o percentual atinge 16,06%. Não há nos autos informações sobre os valores gastos pelos demais candidatos no período anterior ao registro de candidatura, o que obsta uma comparação entre os períodos de pré-candidatura do investigado com os demais candidatos ao cargo de senador. Como anteriormente asseverado, o investimento de recursos na pré-campanha não é vedado, permitindo-se que a agremiação possa custear atos de pré-campanha na medida em que essas ações são voltadas para anunciar uma futura candidatura. Além disso, inexiste previsão na legislação eleitoral de um valor máximo de gastos pré-eleitorais, ou mesmo um percentual relativo aos valores a serem despendidos no período de campanha. Não se formou ainda na jurisprudência parâmetro objetivo sobre os valores absolutos que podem ser admitidos como não abusivos. No caso dos autos, pelo simples montante financeiro evidenciado na pré-campanha dos investigados, que eu concluí aqui, não se extrai que tenha havido uma extrapolação ao limite do razoável. Em comparação ao período de campanha do próprio investigado e dos dois adversários mais bem colocados no certame eleitoral, o percentual gira em torno de 14% a 19%, o que, à míngua de parâmetros objetivos previstos expressamente na legislação, não se constata que os valores tenham assumido contornos de uso excessivo de poderio econômico.